Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher, Mês da Mulher. Falar de conquistas, de reflexão, igualdade de gênero, violência, direitos, empoderamento. Mas esses são assuntos de todos os dias. Por que não comemorar, celebrar o feminino e principalmente a aliança que se verifica nas redes sociais, a sororidade. Conhece o termo? Sororidade. Aliança de companheirismo entre as mulheres, de empatia mútua. Uma por todas e todas por uma. Neste Em Discussão Especial, vamos tentar traduzir isso com a ajuda de 3 deputadas estaduais. Deputada Clélia Gomes, do PHS, deputada Leci Brandão, do PCdoB, e a deputada Ana do Carmo, do PT. Sejam todas muito bem-vindas e parabéns, antes de mais nada. Obrigada, obrigada. Deputada Clélia, por falar em comemoração, né? A senhora já está no dia, né, com uma corda toda, até se emocionou bastante. Eu queria que a senhora falasse um pouco do significado disso, para a senhora que está na política, que é uma batalhadora, uma guerreira. Quando você vê... Bom dia a todos, né? Quando você vem de uma periferia, que você vive tudo isso, você representar essas mulheres é muito importante. Você sabe quais são as necessidades dela, você sabe quais são as dificuldades dela, porque você vive isso, você passa por isso. Então, esse trabalho, quando você fala do Dia Internacional, quando você vem de uma mãe que teve 5 mulheres dentro de casa e que transformou todas elas em mulheres dignas, de trabalho, de respeito, mulheres que hoje têm a sua família e que têm que passar para essa família também o mesmo respeito. Para mim, é uma honra. Se eu tivesse que voltar, voltaria todas as vezes dessa vida como mulher. E mostrando que a gente sempre pode estar transformando e renovando, fazendo a diferença. Puxa, que bonito, hein? Obrigada. Deputada Leci, vamos comemorar também, celebrar, né, deputada? Claro, até porque as mulheres têm todos os dias, né, do ano com muita responsabilidade, né, as mulheres atualmente até têm tido uma série de enfrentamentos, porque a gente sabe que há uma situação no país que não é uma situação das melhores, né? Há um desemprego muito grande, há uma violência muito grande, há a ausência das mulheres nos parlamentos, que é uma coisa que nos preocupa bastante. E a gente até não entende, porque se mais de 50% das mulheres que votam, né? Mais de 50%, a gente tem que fazer, inclusive, um trabalho para poder levar uma reflexão para as mulheres desse país, que é importante que elas votem nas mulheres, elas têm que confiar na força e na coragem, na competência e na inteligência das mulheres. A gente precisa... É muito difícil o que eu vou dizer aqui, mas... Um dia os partidos vão entender, a reforma política, enfim, que tem que ter, sabe, aquela coisa da isonomia, sabe? Todo mundo, sim, sabe, 50%. Tratamento equânime, igualitário. Fica tudo bonitinho, vai ficar melhor. Deputada Ana do Carmo, aliás, uma batalhadora, né? Vamos dizer, sobre perseverança. Como não esmorecer. Certo. Primeiro eu quero aqui fazer um cumprimento especial à dona Leci, né, uma deputada guerreira, companheira. Obrigada. A deputada Clélia Gomes, essa mulher bonita, né, jovem, e que batalha muito aqui na Assembleia e na periferia, em todas as regiões, a dona Leci também. Então eu posso se dizer que aqui são 3 mulheres deputadas, né, com diferenças, às vezes, origem, mas que se tornou uma origem só, que defende aqueles que mais precisam, que batalha na periferia em defesa dos mais pobres do nosso estado, né? Na verdade, assim, a comemoração hoje, ela não pode ser só hoje, Dia Internacional da Mulher, tem que ser todos os dias, porque a mulher, ela merece uma comemoração todos os dias, porque mulher, mãe, dona de casa, política... todos os dias é uma luta muito grande. E quando a dona Leci fala do desemprego, da violência, né, todas essas questões hoje, e sempre foi assim,
ela é descarregada mais em cima da mulher, em cima da mãe, né? Então, quando o filho geralmente quer um tênis, quer um caderno melhor para ir para a escola, ele nunca chega no pai, ele chega na mãe, né? Então, a mãe, ela percebe mais rápido quando o filho está com dificuldade. Enfim, mãe é sempre sofredora, sempre tem que estar muito atenta, e a gente não pode desanimar. E para que nós mulheres não desanimamos, a gente precisa ter muita força, muita coragem. E eu chamo a essas mulheres a essa coragem, não desanime, luta, trabalhe muito, defenda seus filhos muito, seus netos, sua família, porque mãe é ser isso, né? É viver em família, defender a família, porque a gente vê muitas mães, dona Alessi, desesperada, acaba desanimando, fala, ai, não vou conseguir dar jeito mesmo, portanto eu vou abandonar, e não pode. Se a gente lutar muito, a gente vai conseguir vencer essas dificuldades. E os nossos governos, infelizmente, não vê isso da mulher, né? Então a mulher, ela não tem uma facilidade em nada que deveria ter. Então falta creche para as mulheres deixar os seus filhos para poder se aperfeiçoar nas profissões, para poder participar da política, falta transporte coletivo, falta tudo para facilitar a vida da mulher, né? Então, isso não se falamos que houve um avanço muito pequeno ainda, também na questão da discriminação contra a mulher, né? Na discriminação sobre a mulher, ela é muito grande ainda e foi maior. A senhora já sentiu isso, deputada? Muito, muito. Aqui na própria Assembleia, as mulheres são, de certa forma, discriminadas pelos deputados, sabe? Isso é idêntico. A gente briga muito aqui para que os nossos espaços sejam minimamente preservados, né? Mas não é fácil, né? Então, será que é um histórico, uma cultura que a política era para os homens no passado? E olha que o voto da mulher veio lá em 1932, né? Já se vão muitos anos, décadas aí, mesmo assim, a mulher patina, né? Não, ainda patina, porque na verdade, o olhar dos políticos, da maioria, de uma grande parte, e o olhar dos governantes, eles não têm um olhar para facilitar a participação das mulheres. Por isso é que as mulheres ainda é a minoria na política. Pois é. Né? Então é muito difícil. A Alessi falou uma coisa, que quando nós formos 50-50, a igualdade, esse equilíbrio, sim, quando tiver na política, de igualdade. De igualdade, nós seremos muito mais fortes. E a política será feita realmente com a mulher. Não, para o ser humano. Porque a mulher, ela é ser humano. A mulher indifere para ela. Indifere a cor do filho, se ele é perfeito, se ele não é perfeito. Não importa, o amor é o ser humano. Então, quando a gente pensa politicamente que a mulher tem que estar 50-50 dentro do parlamento, a gente provavelmente conseguirá fazer uma política diferente para todo mundo. A mulher, ela consegue dividir, a mãe de família, ela consegue dividir a panela de arroz para todos os filhos, sem faltar um grão de comida para ninguém. Ninguém come mais nem menos. Também não desperdiça. E não desperdiça. Então, a mulher, politicamente, o que acontece? Como nós somos minoria, né, Alice? Somos em 10 mulheres. 10. Então, por mais que a gente grite, por mais que a gente fale, por mais que a gente bata o pé, as nossas vozes ainda, elas não são ouvidas da forma que deveria. Por quê? Porque a voz do homem é muito mais aguda, então ela quebra a nossa voz. Mas eu acredito muito no que a Alice disse. Quando formos 50-50, eu tenho certeza que será a melhor coisa, não só para o nosso país, eu acho que para o mundo em geral. E é importante também que a gente cite, já que é o Dia Internacional da Mulher, né, que existe também uma diversidade, né, no mundo feminino. Nós temos mulheres que são mães, temos mulheres que não são mães, temos mulheres que são mães adotivas, nós temos mulheres, sabe, de diversos segmentos de gênero, da questão da orientação sexual, da questão do país, que é um país que tem várias regiões, e cada região tem as suas importâncias, né, e as suas diversidades.
Então, eu acho que é até difícil para quem é do Poder Executivo, que tem que comandar essa nação brasileira, que é uma diversidade fantástica. São vários países, não só. E você não sabe como é que você vai conduzir, porque cada um tem uma necessidade. O que é ruim nisso tudo é que, por exemplo, as mulheres de populações indígenas, né, não tem quase visibilidade, ninguém entende nada. Você vê, olha só, queriam uma CPI, então, queriam criar uma CPI contra uma escola de samba, olha eu falando do samba de novo, da Imperatriz Leopoldinense no Rio de Janeiro, porque evidenciou a população indígena. Disseram que o enredo era contra o agronegócio. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa absurda, né? Sabe? Uma imbecilidade. Queriam fazer CPI em cima disso. Tem tanta coisa importante, mais séria para fazer CPI, e queriam fazer CPI a partir do momento que você valoriza a população indígena, que já estava aqui quando esse país foi descoberto. Sim. Ainda tem esse detalhe. Então fica muito complicado. Você olha, por exemplo, a região nordestina, né? Tem lá seca, muita gente ainda, né? Passando muita necessidade. E aí você chega aqui no Sudeste, tem um monte de gente que está muito bem, sabe? Que ainda vai para a rua contra os projetos que tentaram ajudar essa nação, projetos que tiraram, né, os movimentos sociais de situação realmente de miséria, né? Mas tem gente que acha que isso tudo é ruim. Então o país está um retrocesso, é intolerância religiosa, é um monte de coisa, é homofobia, está acontecendo muita coisa ruim. Estou muito preocupada com o meu país. Não vai longe a soltura do Bruno, do goleiro Bruno. A gente vê mulher, adolescentes e mulheres indo recepcionar o Bruno na porta da cadeia fazendo selfie. Isso é questão cultural, né? Isso é um absurdo, gente. O cara matou, o cara esquartejou, jogou pro cachorro comer, desapareceu com o corpo. Não quer saber da criança. Fica preso tão pouco tempo, é libertado, que eu não sei que juiz é esse, né? Pelo amor de Deus. E aí você vê mulher, então, assim, a gente tem que chamar um pouco a essas responsabilidades. Eu me lembro muito bem que há 50 anos atrás, quando cheguei aqui em São Paulo, mulher não podia trabalhar em chão de fábrica. Eram pouquíssimas mulheres que trabalhavam em fábrica e era em escritório. Em chão de fábrica não tinha mulher. Toda a luta do movimento sindical e das mulheres foram que viraram essa situação, reverter um pouco essa situação, porque hoje, se você pega a maioria das fábricas, ainda as mulheres ainda é a minoria. Mas, quer dizer, houve já um avanço. E esses avanços, eles precisam continuar, né? Precisam continuar. E é para isso que nós, mulheres deputadas, estamos batalhando muito aqui na Assembleia e por todos os lugares aonde a gente anda. Para que as mulheres tenham melhores condições, melhores oportunidades, para que as delegacias das mulheres tenham assistente social, tenha psicóloga. Funcione, né? Funcione, para que tenha casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, com acolhimento para os seus filhos, né? Isso é essa bandeira que nós, mulheres da periferia aqui, que estamos aqui na Assembleia, que batalhamos muito, estamos juntos nessa luta toda em defesa das mulheres. E é bom a gente aproveitar esse momento para quem vai nos ouvir, né, vai assistir esse programa, que depois você vai passar para a gente o dia que vai passar, para que as mulheres não desanimem da luta. A luta, ela é positiva e saudável em todos os aspectos. A luta em defesa do teu filho, a luta em defesa da vida, a luta em defesa dos seus direitos. Todas nós temos o direito e precisamos lutar por eles, né? A gente não pode simplesmente ter um direito, um exemplo, em ter um atendimento numa UBS e chegar lá, falar que não tem para tal dia, que a agenda vai abrir só tal dia para marcar aquela consulta e você não voltar mais. Tem que voltar, tem que lutar, tem que falar para a recepcionista que ali atende, cadê o seu superior? Eu só vou sair daqui a hora que eu tiver o meu agendamento, pelo menos, porque está morrendo muita mulher, dona Alessi, por falta de atendimento. Agora, tudo isso não passa pela política, e aí eu estou conclamando as mulheres a perseverarem na política. Aliás, a reportagem do Em Discussão Especial foi às ruas ouvir a população sobre a presença feminina nos parlamentos, na política de maneira geral. Vamos conferir.
Por que você acha que as mulheres na política são tão minoria? Porque, infelizmente, há muito preconceito ainda no nosso país, e esse é um deles. Tanto é verdade que você sabe que em todas as áreas a mulher ganha menos que o homem. E isso é preconceito, porque a mulher é tão capaz quanto o homem. E como é que ela faz para mudar esse quadro? Então tá difícil, porque isso é uma questão de cultura, né? Eu acho que a mulher, ela lutando pelos direitos dela, ela vai conseguir um espaço maior, né? Acho que depende dela. Sim. Depende de todos nós, na verdade, né? Mudar nossas atitudes. Semana que vem, 8 de março, é o Dia da Mulher, né? Sim. Como é que você acha que a mulher pode ter uma participação maior na sociedade? Em relação à política, à educação e reduzir os índices de violência feminina que ainda são altos, né? Como é que você acha que deve ser essa luta hoje? Eu acho que a mulher precisa assumir um papel mais amplo nela mesma, né? Ela precisa se voltar mais para a educação, para a informação, entender exatamente qual é o papel dela da sociedade, como mãe, como profissional, e se posicionar definitivamente. A mulher negra, ela tem sido mais vítima de violência de 2003 a 2013, aumentou 54%, enquanto das brancas reduziu, né, o número de homicídios. Você acha que para enfrentar isso, no caso da mulher negra e dos movimentos negros, tem que haver uma articulação maior, uma união maior? O que você acha que tem que ser feito na prática? Eu acho que uma união maior. Eu acho que as mulheres negras que têm acesso à informação precisam compartilhar com as que não têm acesso. Se a gente entender por que a violência aumentou nesse meio, é porque a educação é menor, a renda é menor, a submissão é maior. Então, isso tem que mudar. E você só consegue mudar se você mudar a autoestima dela. Ela só vai aumentar a autoestima se ela tiver outras referências de mulheres negras que não vivem essa situação. Então, a união pode trazer isso. Quem não vive nessa situação, mostrar que é possível ter uma situação diferente, uma vida diferente. Aí eu creio que pode começar a melhorar. A participação masculina, a participação de todas as classes no empoderamento da mulher seria importante por quê? Seria importante sim, porque a gente está vivendo num século já 21, né? Acho que precisa do homem abrir a mente, ser menos machista. Acho que a mulher já está dominando o mercado profissional, o mercado, enfim, geral. Acho que precisa dar um apoio, um suporte para a mulher para ela poder fazer o que ela tem vontade. Acho que não só mais ser dona de casa e servir ao homem, enfim. Tem que abrir a cabeça. Em países mais desenvolvidos, isso já acontece há muito tempo, né? Acho que aqui a gente está bem atrasado. Como a mulher consegue ganhar mais espaço na sociedade? Então, eu acho que depende 100% da mulher. Hoje a mulher já tem um grande espaço, tanto na questão política quanto na questão profissional. Ela já detém boa parte do mercado. E eu acho que, assim, para ela crescer mais e se expandir mais, depende totalmente dela se aprofundar mais nas questões do negócio, das empresas, lutar mais pelos seus direitos, tanto na questão política quanto na religião também, eu acho que em tudo. Na sua opinião, como que a mulher pode participar, ter uma ampliação na participação da sociedade? Na verdade, ela já participa, né? Ela só não tem uma representatividade em lugares como o Senado, lugares políticos, e que eu acho que é onde ela tem que atuar, porque ela já atua mesmo na sociedade, ela trabalha mais, ela cuida da casa, cuida dos filhos, então eu acho que só falta mesmo ela ter alguém representando ela onde é a predominância masculina. Você procurou construir isso de uma forma diferente na sua casa? Sim, até porque a minha mãe já me ensinou dessa forma. E então, desde o tempo eu ajudava a limpar a casa e tudo. E quando a gente casou, a gente já combinou isso desde o princípio. Então eu, como exemplo para eles, eles veem o exemplo do pai, né, que ajuda a mãe tipo, a limpar uma casa, que isso não é demérito nenhum para um homem, e ajuda a fortalecer até o casal essas atitudes, limpar uma casa, ajudar a limpar um banheiro, tudo. E a gente prega isso em conjunto. A gente já combinou já antes de tê-los, né, os primeiros filhos, a gente já falou, a gente vai gerenciar essa parte assim e tal. E fomos gerenciando e hoje dá muito certo, hoje dá muito tranquilo. Meu filho lava louça, a minha filha limpa banheiro. Se você tivesse uma filha, o que você passaria para ela em relação à sua participação na sociedade, em relação aos homens e tudo?
Tem que explicar para os filhos, né, que antigamente a mulher não tinha tanto espaço na sociedade como tem hoje, né, em relação a trabalho, a ganhar mais. Hoje tem muita mulher sendo presidentes de empresa, coisas que antigamente não existia. De uma forma geral, você acha que as mulheres têm muito espaço ainda para conquistar? Tem sim, muito espaço. E o maior preconceito que a mulher às vezes frequenta é do próprio, assim, às vezes do marido, que não aceita que a mulher ganhe mais. E hoje em dia, se você vê vários trabalhos, várias empresas, as mulheres têm um posto melhor do que muito homem por aí. Entendeu? Que isso, assim, é uma batalha que elas conseguiram vencer. Porque antigamente era até difícil ter uma mulher em um cargo tão importante da empresa como hoje em dia tem. Deputada Clélia, a partir do que foi exposto, o que a senhora sentiu? A mulher, ela cobra muito que falta representatividade dela. Mas a Alessi falou uma frase que é perfeito. Mulher não vota em mulher, né, Alessi? Somos 52,7% da população no país. Pois ela ainda não vota na gente. Elas querem ser representadas por negras. Elas querem ser representadas por mulheres. Elas querem ser representadas pelo segmento dela, mas na hora do votar, ela esquece disso. Então, na verdade, o Dia Internacional da Mulher também é uma reflexão para ela do que falta na nossa sociedade. Por que falta? Porque se somos 52,7%, então a falha é nossa. Nós que temos que rever a forma de votar. Nós que temos que olhar, se queremos realmente políticas públicas para as mulheres, só faz políticas públicas para as mulheres quem realmente é mulher e sabe na pele o que se passa. Deputada Ana do Carmo, vamos fazer uma apreciação sobre o que foi dito. Na verdade, muito difícil, porque as mulheres precisam se conscientizar que precisa de votar em mulher, né? Esse é o primeiro ponto. E também votar em mulher e escolher a mulher que representa a origem dela, entendeu? E também participar, né, Jorge? Porque eu acredito muito na participação também, votar e participar. Porque se você vota e participa, com certeza a gente vai conseguir mudar esse contexto que tem hoje, né? Então, haja visto que as poucas conquistas que as mulheres têm hoje, partiu de muita luta. Não foi de mão beijada que nenhum político foi lá e deu os direitos para as mulheres. A política não é assim, né? Houve mulher presa, houve mulher assassinada, houve muita coisa, né? Sim. Então, as mulheres têm que lutar. E a luta, todos nós, eu que sou mulher, a deputada Clélia, a deputada Dona Alessi, sabemos que a luta ela não é fácil, né? E as mulheres precisam entender que não é fácil. Mas precisa ter coragem e não desanimar. Porque, às vezes, você faz uma reunião hoje para chamar para conscientização, para luta, e enfim, vem 50 mulheres. Na próxima, vem 40. Mas aquela audiência que a gente fez a reunião para discutir um exemplo, a educação, né? Que está de péssima qualidade aqui no estado de São Paulo, as escolas todas abandonadas, enfim. Aí você vai lá e reúne 50 mulheres. Aí você pede uma audiência com o secretário. Na próxima reunião você ainda não tem a data. Aí as mulheres falam, mas ainda não tem a data, isso não vai acontecer, porque não sei o quê. Na próxima reunião já diminui, não. Na próxima reunião aquelas 50 mulheres tem que trazer mais uma, mais duas, sabe? Tem que acampar aqui na Assembleia, tem que acampar no Palácio do Governo, na porta da Prefeitura, para cobrar os seus direitos. Né? É assim que a gente tem que Sem que pressão lutar. não tem política. Sem pressão não tem política, não tem política. Os ricos, os poderosos, se organizam, Jorge. Os empresários se reúnem, se discutem entre eles, elegem os representantes deles, o PCC elege os representantes deles. Tudo é um absurdo. Então, a população trabalhadora e as mulheres precisam também ter os seus representantes. Sim. E precisa participar. Quero ouvir a deputada Alessi, só para fechar esse bloco, deputada, sobre o que foi exposto nas ruas, nas entrevistas do repórter Jeremias Gomes. Eu percebi que nas entrevistas pegaram apenas uma jovem negra, né? Estava acho que num parque, não sei. Sim, passeando. Ibirapuera, nossa foi vizinha Ibirapuera, pois é. Então ela dizia o seguinte, que as mulheres negras precisam ter mais autoestima, enfim e tal, mas veja bem,
existe um racismo, né, que é o racismo institucional, tem o racismo que está aí subjetivo, enfim, ninguém é racista até a segunda página, né? Aí o que acontece? Uma menina usa um determinado tipo de roupa, ou ela assume o seu cabelo naturalmente e tal. Tem gente que acha maravilhoso, mas às vezes no colégio alguém bota um determinado apelido, né? Ela nunca é protagonista, por exemplo, na parte das artes, numa novela. Ela sempre tem uma personagem que é um personagem, sabe, subalterno, enfim. E isso acaba rolando na cabeça dela uma referência que não é muito legal, muito feliz. Eu estou falando isso porque saiu aí agora uma pesquisa de que faltam 2 milhões de negras e enfim, onde estão essas mulheres? Elas não querem mais, né, se auto, né, definir como negras. Mas tudo isso é em função de um racismo que existe num país. Um país que, eu volto a dizer, é o país da diversidade, não reconhece isso, não sabe disso e acaba dando esse resultado. Onde estão as negras e as pardas, enfim? No próximo bloco nós vamos falar mais sobre essas notícias em torno do Dia Internacional da Mulher. O Em Discussão Especial volta em instantes. Estamos de volta no Em Discussão Especial e mais do que debater, refletir, celebrar. Estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, a semana, o mês da mulher. E no primeiro bloco falávamos aqui, eu e a deputada Alessi Brandão, sobre a questão de um pareamento, né? O IBGE constatou uma falta, é isso que estava na manchete, né? Faltam 2,5 milhões de mulheres nisso, é isso? Negras, pretas e pardas no Brasil. Esse é o número total de brasileiras que deveriam deixar de se declarar brancas para que, estatisticamente, os números representassem a mesma proporção racial dos homens. Como é o próprio indivíduo que declara ao IBGE a cor de sua pele, os dados revelam que, na verdade, as brasileiras têm mais dificuldade em se identificar como pretas e pardas do que os homens, os brasileiros no caso. Por que isso, deputado? E a deputada já tinha feito, eu vou até antecipar uma reflexão. Ou seja, com as dificuldades que se tem, por exemplo, no mercado de trabalho. O homem branco ganha mais, o homem negro depois a mulher branca e por último a mulher negra. O homem branco, a mulher branca, depois o homem negro e por último a mulher negra. É isso, né, deputada? Bom, foi essa a reflexão que fazíamos, ou seja, como é autodeclaratório, as pessoas se declaram como brancas, até para alçar um posto acima em termos de salário. É isso, deputada? Deve ser. Existe uma razão em função desse racismo que eu disse a você. Discriminação. Ele está subjetivo, entendeu? Cotidianamente ele acontece. Eu vou te dar um exemplo. Mas é muita gente, é um país, hein? São 2,5 milhões de mulheres. Nós entramos aqui nessa Assembleia em 2010, em 2011, né, que começou, e tinha deputado aqui que nem olhava na minha cara. Tinha deputado aqui que não me olhava. Eu era invisível. Depois, com o passar do tempo, tal, as coisas, né, foram acontecendo e aí as coisas mudaram. Mas eu senti isso aí quando eu entrei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Até pela própria história da Assembleia, né? Sim. 180 anos de existência, não é isso? Isso, Primeira exatamente. doutora Teodosina Exatamente. Ribeiro e a segunda gente. Então você vê como é que é a história. Olha a diferença, né? Não estamos inventando nada, é a realidade. Deputada Clélia, sobre esses números aqui, o que mais chama a atenção, o que espanta, né? Ao que parece, há uma dificuldade para a mulher assumir-se preta ou parda, um discurso cultural dominante, uma construção de um padrão de beleza com base em um embranqueamento. É a avaliação da jornalista Viviane Duarte, que é criadora do projeto Plano Feminino. Eu acredito que a falta, né, de colocar o negro no mercado e do assumir a sua cor, de assumir o seu cabelo, e de mostrar realmente a beleza, a educação, o ser humano, né? O negro. Eu sou uma mistura de negro com índio. Eu tenho um filho branco
e uma filha negra. O meu filho puxou o pai, que é loiro, e minha filha puxou a mim, que sou negra. Então, o branco diz, eu sou negro, porque ele é negro, aqui dentro corre o sangue negro. Então, é o que eu acredito que é o que você passa para a sua família, o que você traz da sua família. Então, se a nossa mídia começa a mostrar que sempre o branquinho, né, o arrumadinho, os olhos azuis, ele é o perfeito, as próprias crianças, elas vão se retraindo ao ponto de começarem a também não aceitar o que elas são. E esse é o nosso maior problema. Já é um conflito de identidade ali. Isso. O meu filho, quando ele era pequeno, ele falava, mamãe, por que você é marrom? E eu sou branco. Era uma dificuldade para ele. Até você explicar que isso é genética e que justamente nele a genética foi para o lado do pai, é muito difícil. Mas você, como mãe, tem que mostrar para ele que não existe diferenças. Né? Você, como mãe, tem que dar o livre-arbítrio a ele de escolher e mostrar o que você sente por ser negro, por carregar toda a sua história, toda a sua vida, porque você não carrega só a sua, você carrega dos seus pais, dos seus avós. Meus bisavós eram indígenas, a minha avó era portuguesa. Então, eu tenho o negro dentro da família. Toda a carga genética. Eu tenho toda a carga genética. Então, como eu poderia dizer para ele, olha, filho, você nasceu branquinho porque nós somos europeus. Não, nós somos descendentes de negros, de índios, né? Aí nasce a irmã negra. Aí você imagina a confusão. Como assim? Falei, então, essa é a nossa genética. Podemos ter, né, numa mesma família, negros de cabelos assumidos, né, como negros, e temos dentro de uma família brancos dos olhos azuis, de cabelo afro. Gente, isso é normal, isso é a diversidade, isso é a miscigenação no Brasil. Que existe, que está aí, que ela é linda e maravilhosa. Então eu falo que a maior dificuldade hoje é o que a mídia mostra. Então você acaba fazendo formadores de opiniões que fogem da nossa realidade, do nosso país. Vão rotulando também, deputada? Totalmente. Deputada, eu acho que o maior exemplo que nós temos são as agências de publicidade. Isso, perfeito. Publicidade no Brasil, todos os comerciais, vocês podem contar a dedo. E quando aparece uma criança negra num comercial, às vezes até de iogurte, a Semana da Criança, passa uma criança negra assim, um segundo, já mostrou, sabe aquela? Mostrei ali. Cumpri. Cumpri a cota. Cumpri a cota. Ela nunca é o principal, nunca, né? Nunca é a principal do comercial. Né? Então você vê aí os grandes problemas. Eu acredito que a mídia... Esse é um deles. É um dos maiores problemas, eu acredito. Ainda sobre esse tema, a deputada Ana do Carmo, a reportagem continua mostrando que a mulher negra está na base da pirâmide social por ser mulher, por ser negra. Isso. É natural que ela tente se afastar dessa imagem, avalia a advogada Maiara Souza, que é fundadora do grupo Negras Empoderadas. Ser mulher negra neste país é muito difícil. Entendo profundamente que as pessoas que tentam se aproximar de uma realidade que não é delas. É o comentário da Thaís Araújo, que já foi vítima de racismo e acompanha o movimento de mulheres negras em busca do reconhecimento da própria identidade. Falta isso também, né, deputada? Falta, e a gente... É o que a deputada Clélia falou, a própria mídia, ela amedronta as pessoas a se assumirem aquilo que as pessoas são. Aquilo que as pessoas são. Né? A mesma coisa da deputada, eu também tenho filho, uma filha negra e filho branco, e filha branca, eu tenho 3. E eu também explico para eles e mostro a foto da minha mãe, alguns que a mais novinha conheceu pouco, né? E falo que a avó é negra, e eu também sou negra. Minha bisavó minha avó era negra, minha mãe é negra. Então, assim, agora o teu vô já era branco, teu pai é mais branco do que mãe, então é a nossa origem, né? Nós somos descendente negro. E os negros são muito respeitados e trabalhadores. Se as pessoas soubessem o que é ser negro,
né, jamais iriam se esconder da sua própria origem, né? Mas a mídia, quando vocês podem ver que a maior parte quando passa qualquer ação, qualquer coisa que acontece de ruim, a própria televisão, ela mostra primeiro os negros, do cabelinho enroladinho, não sei se vocês já perceberam, né? Mas por detrás daquilo ali tem um monte de brancos que cometeram pior do que os negros, mas eles mostram primeiro os negros. Então, essa forma faz com que as pessoas deixam de se assumir aquilo que ela é. E que acaba sendo muito ruim, né? Como sempre marginalizando os negros, né? Como sempre marginalizando. Como eles discriminam e faz todo tipo de discriminação, como a dona Leci falou, também na pessoa, na mulher, no homem, mas especialmente na mulher, que é dona de casa, sim, que não tem nenhuma formação acadêmica, que a maior parte da população acha que não pode ocupar, um exemplo, nenhum cargo. Como no caso aqui da Ana do Carmo, que é uma dona de casa, chegou aqui na Assembleia, chegou de vereadora como faxineira e hoje sou deputada. Muitos aqui não aceitam o olhar diferenciado que a dona Leci disse que ela tinha quando chegou aqui. Até hoje eu sou olhada assim. Até hoje eu sou olhada assim. A maioria dos deputados aqui não conversa com a Ana do Carmo, né? Conversa já com tivemos todo mundo. Até um problema gravíssimo dentro do plenário em relação a Vossa Excelência, mas que nós tomamos as medidas, sabe, na mesma hora, verbais, não foi nada, mas a gente, sabe, todo mundo reagiu. Precisa desta proteção recíproca. Porque senão o espaço da mulher vai ficando cada vez mais diminuto, inclusive nessa Casa de Leis, que deveria dar o exemplo, né? Que eu digo que é onde é o pior de tudo. Se nós somos os exemplos, gente, que exemplo é esse que nós damos, né? É verdade. Como que a gente pode cobrar dos nossos eleitores, como que a gente pode cobrar das pessoas, como se não parte daqui de dentro tudo isso, né? Se não parte daqui de dentro o respeito para com todas nós. Como que a gente cobra? Aliás, eu vou perguntar para a deputada Leci Brandão. Acolhimento, empoderamento e solidariedade. Como difundir esses valores entre as mulheres para evitar a concorrência, né? Ou seja, trazer um clima de mais solidariedade, deputada. Isso é possível, né? É possível. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de falar e até de agradecer, né? As deputadas, na sua maioria, que sempre nos orientaram, que sempre nos tratam com muito carinho, com muito respeito, enfim, porque se não houver essa reciprocidade de tratamento, nós não vamos chegar a lugar algum. Sim. Eu falei, inclusive, da questão do diálogo, né? Sim. Do diálogo, da questão fraterna, né? Da solidariedade, nós temos que nos ajudar. Por isso que uma coisa muito ruim que às vezes acontece na política é tentativa de rasteira. É uma coisa muito ruim. É quando você está no meio político que alguém tenta, sabe, te dar uma rasteira ou trai você ou, sabe, faz uma coisa para tentar te prejudicar de alguma forma. E isso é muito ruim na política. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós somos, não sei nem quantos partidos tem atualmente, mas assim, se tem uma coisa de um partido que é de uma corrente contrária à minha, mas que é um projeto valioso para a população, a gente tem que votar a favor. A gente tem que torcer e tem que parabenizar o colega. Ao passo que, às vezes, pelo fato da sigla partidária ser diferente, as pessoas acabam enterrando projetos que são bons, a coisa não anda e isso só prejudica o povo que botou a gente aqui dentro. Porque, só na isso. verdade, Leci, quando eu digo assim, quando você vai para as ruas fazer política, é muito bom essa coisa. Vamos lá, a Aninha vai estar brigando pelos direitos dela, você pelo seu e eu pelo meu. Mas, quando entra aqui dentro, a gente não pode esquecer que nós não lutamos por partido. Exatamente. Nós lutamos por seres humanos, por mulheres, por homens, por crianças, sim, por gays, por quem merecer, por quem está lá fora, esperando de todos nós, realmente, sim, o poder público. Fazer algo que realmente esse povo mereça. Então, aí, o que ele se falou é perfeito. Está bem acima dos partidos, na verdade. O povo é acima dos partidos. É um olhar. Vou aproveitar o seu gancho para falar de uma coisa que tem a ver com Vossa Excelência. A questão, por exemplo, da intolerância religiosa.
Como é que a gente vai permitir que dentro de uma Assembleia Legislativa, que é considerada não, é a maior Assembleia da América Latina, que haja aqui bancadas que queiram derrubar projeto das pessoas por causa de religião? Isso é um horror, um absurdo. Intolerância religiosa, não dá para aceitar, né? E a gente briga por conta de coisas. A gente não está aqui, eu não represento uma religião. Da porta para fora eu tenho a minha, mas aqui dentro eu represento um povo. Seus o eleitores povo todos. Que precisa. Aliás, o povo todo de São Paulo, não é só quem votou na Clélia Gomes. Isso, do Estado, porque quando você assina um projeto de lei, né, Licina, Aninha, a gente pensa num todo, a gente não pensa na gente, a gente pensa em quem vai beneficiar. É esse povo todo que a gente vai beneficiar. E quando você entra aqui, quando você faz um juramento, você não jura somente ao seu redor, ao seu partido. Ao seu partido. Você jura para um povo todo, então você tem que fazer por ele o que realmente tem a necessidade de ser feita, né? Deputada Ana do Carmo, como fazer uma nova política? A deputada Alessi cita rasteira, aquela dificuldade, ou seja, parece que as mulheres, para assumirem o protagonismo na política, têm que fazer o jogo dos homens, e não é assim. É possível mudar esse estado de coisas, criar mais empatia entre as mulheres e produzir políticas públicas vocacionadas que ajudem mais as mulheres, fazer passar e prevalecer a vontade da mulher nesse parlamento, deputada? A gente luta muito para que isso aconteça, né, Jorge? Nós somos em 10 mulheres aqui na casa. Podia ser 47, meio a meio, né? 94, imagina, 47, 47. Pronto. Precisa ser meio a meio, né? Mas não é. E pelo jeito vai demorar para chegar. Mas eu costumo dizer assim, que a gente não pode desanimar, né? A gente precisa de estar sempre atentas, trabalhando unidas, trabalhando em defesa dessa conscientização das mulheres, das adolescentes, para que defenda a política em defesa da mulher, né? Sim. Mas falta uma coisa tem uma coisa muito grave, que é fazer os partidos políticos entenderem isso também de verdade, porque muitas vezes é falado, mas só da boca para fora. Sim. Na hora que chega as eleições, as candidatas mulheres dos partidos não têm a prioridade que os homens só entram para preencher a cota. Olha, 30%, põe o nome dela. As mulheres preenchimento só de cotas. Entra para preencher cota, a gente tem que acabar com isso, precisa de brigar dentro desses partidos, cada deputada dentro do seu partido precisa brigar, precisa se conscientizar as pessoas que não podem ser assim. E essa mídia precisa de mostrar melhor a capacidade das mulheres, as necessidades que as mulheres passam no Brasil, né, Jorge? Falta de creche, falar a verdade, né? Então, assim, a mídia, infelizmente, influi muito na cabeça das pessoas, e a gente que fala a verdade, que somos sinceras, que defende posições corretas, as nossas vozes é muito difícil de chegar. A gente tem uma dificuldade muito grande das nossas vozes chegar. Jorge, você não tem noção do que eu lutei já na minha vida e luto para sobreviver na política e para poder lutar em defesa dos que mais precisam. E de onde tira tanta energia, deputada? Pois é, pra você ter ideia, eu fui vereadora. Isso que eu queria falar aqui para as companheiras e dizer para todos que estão nos ouvindo, como que a luta é difícil, como que a gente não pode desanimar. Só para você ter ideia, eu fui eleita 4 vezes vereadora. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Eu sou a única vereadora eleita em São Bernardo e que consegui ser reeleita por 4 vezes. Nenhuma outra mulher na história de São Bernardo que foram vereadoras conseguiram ser reeleitas. Nem mulheres de classe média alta, como já teve lá, inclusive na minha época, como também mulheres simples que foram eleitas. E que também foram eleitas uma vez só. Por quê? Porque a discriminação, a falta de apoio do partido, a pressão, ela é muito grande, Jorge, contra a mulher. E você imagine contra a mulher como Ana do Carmo, que é pobre, da periferia, dona de casa, que ganhou para vereadora trabalhando de diarista. 4 vezes e mais os mandatos nessa casa, pois são mais 4 aqui. 8 mandatos. Então, você imagina o que eu enfrentei dentro do meu próprio partido, esse período todo, né? Não só no geral, mas também dentro do partido. Eu enfrentei
brigas terríveis. Você não tem noção, você já imaginou se eu desanimasse? Eu não estaria aqui. Não é, dona Leci? Por isso que as mulheres não podem desanimar. Deputada, a gente já está encerrando aqui, eu queria uma palavra sua, a gente já está praticamente encerrando a nossa conversa aqui, essa palavra de perseverança para quem está nos assistindo, que tem vontade e que acredita na política e nos políticos. Acho que é a política que modifica para melhor a vida das pessoas. Pois é, eu quero convidar as mulheres a participar da política, a participar dos movimentos e não desanimar. Essa palavra desanimar, essa palavra de abaixar a cabeça para marido, para qualquer pessoa que acham que é melhor do que a gente ou do que qualquer ser humano, a gente tem que brigar. Quando eu escuto alguém humilhando qualquer pessoa, eu vou para cima. Então a gente tem que se defender, a gente ajudar a defender os outros e mostrar você está errado e você tem que reagir também. Eu estou reagindo a seu favor, mas reage também. É isso aí, você não deputada. pode ficar calada, entendeu? Porque esse silêncio é que leva as pessoas a fazerem das outras o que querem. Então a gente tem que levantar a voz, a gente não pode aceitar, né? Então eu convido as mulheres a isso. Deputada Clélia Gomes, a palavra para encerrar, nós só temos 3 minutos. Vamos democraticamente dividir 1 minuto e meio, deputada Clélia Gomes. O que eu digo a todas as mulheres, não adianta a gente estar no canto reclamando. A Ana falou e é verdade, temos que ir à luta, temos que brigar pelos nossos direitos e todos têm espaço. Faça você valer o seu, porque nós aqui estamos tentando e brigando valer os nossos para defender a todos vocês. Todos os dias, né? Porque a política se constrói um tijolinho de cada vez, né, deputada? Todos os dias. E só nós que estamos aqui, mulheres, sabemos o quanto sofremos para estar defendendo todas vocês aí. Parabéns e sucesso no seu mandato, na sua jornada aqui. Deputada Leci, vamos encerrar a nossa conversa aqui nesse Em Discussão especial. Também a palavra que conforta, que une e que também faz das pessoas saírem da zona de conforto, sair do sofá, né? Da rede social e vir para a política, porque a política é a palavra. Cumprimentar, né, todas as mulheres, seja você de que religião for, seja você da orientação sexual que você for, seja você de qualquer religião, né? A gente tem muito respeito por você, mulher. Respeito é uma coisa importante. Precisamos, sim, de muita solidariedade, precisamos que haja uma reflexão em relação à questão da política, porque você não pode colocar num caldeirão, não é, todas as pessoas. A gente sabe que há corrupção, houveram erros, enfim, muita gente fez muita coisa errada, mas você tem que atentar para quem está cumprindo o seu dever, para quem veio para cá, sabe, fazer aquilo que foi eleito para isso. Ninguém está fazendo favor algum, nós estamos aqui para atender a população, é nosso dever, e que haja nesse país, sabe, um acordar. A gente precisa acordar, precisa sair dessa anestesia, que eu sei que a mídia está colocando a palavra política na lata do lixo, mas não é todo mundo que tem que ser jogado fora. Eu acho que existem pessoas que são válidas, tem pessoas que têm muita honestidade, que têm muita integridade, né? E que têm, acima de tudo, muita dignidade de ser humano. Nós precisamos salvar as coisas que estão ruins. Eu acredito no dia de amanhã, eu acredito no povo brasileiro e principalmente nas mulheres brasileiras, que elas são maravilhosas. E viva a diversidade desse país. Viva! Eu também acredito. Nosso tempo acabou, mas não vai faltar disposição para voltar ao tema. E parabéns a todas as mulheres, deputada Leci, deputada Clélia, deputada Ana do Carmo. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Especial. Eu espero você. Vale a pena.